é a verdadeira adoração. E eu escrevi essa pregação aqui e eu quero conversar com você sobre isso, trazer uma direção de Deus para sua vida. O versículo 1 que nós acabamos de ler em Isaías 6, ele fala sobre a morte do rei Uzias, o ano em que morreu o rei Uzias. A palavra de Deus, ela começa relatando para nós que o rei Uzias ele havia morrido. Nesse ano, Isaías ele tem uma visão de Deus no seu trono. O céu aberto, Isaías olha para o céu e ele vê Deus sentado no seu trono com os serafins voando, cobrindo o seu rosto. Então Isaías ele teve uma visão tremenda. E naquele dia, o chamado de Isaías se iniciou. O rei Uzias, irmãos, que aqui fala nessa palavra, ele foi um rei muito rico, um rei que prosperou muito, um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor, ali no seu reinado quase todo. Ele foi um rei que foi exaltado por Deus, porque por ele ter feito o que era reto aos olhos do Senhor, Deus o exaltou. E por isso, irmãos, ele foi exaltado com uma grande sabedoria, com muitíssima riqueza e com grande poder bélico. O rei Uzias era um rei que ele tinha muito poder de guerra para combater os seus inimigos. Deus abençoou muito o rei Uzias. E Deus, ele também nos abençoa, irmãos. Eu já quero começar essa palavra dizendo isso para você. Não é uma pregação de teologia da prosperidade, porque quem me conhece, quem me segue, que sabe que eu não prego isso. Eu prego somente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem as chaves para o Senhor, ele nos abençoar. E as principais bênçãos de Deus é o quê? Sabedoria. São as bênçãos espirituais, porque se nós não estivermos bem na nossa espiritualidade, se nós não estivermos bem dentro de nós, de que adianta termos muitíssimas riquezas, de que adianta nós termos posses, se nós não estivermos bem conosco mesmo? Então, irmãos, Deus ele abençoou o rei Uzias primeiro. Por quê? Porque Uzias ele foi reto aos olhos do Senhor, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Deus ele nos abençoa, irmãos, quando nós fazemos o que é reto aos olhos de Deus. Não adianta a gente ter uma vida toda errada, não adianta a gente estar indo em contra aquilo que Deus ele diz que é bom para nós e a gente querer que Deus nos abençoe. Não existe isso. Então a vontade de Deus é te abençoar, amado, amada. A vontade de Deus é nos abençoar. Mas você está falando isso para quê, irmã? Você está dizendo que Deus vai... Por quê? Porque está implícito dentro da palavra de Deus em Hebreus. No livro aos Hebreus vai dizer assim, na carta aos Hebreus, que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam. Então, se nós amamos ao Senhor e fazemos o que é reto aos olhos do Senhor, consequentemente as bênçãos do Senhor virão sobre a nossa vida. E se nós formos ler na palavra, também está escrito que as bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais. Então não é o que eu acho, irmãos, é o que está escrito na Bíblia. Só que a gente quer pegar a palavra e atrelar as bênçãos somente a bens materiais. E não, as bênçãos do Senhor são bênçãos na nossa área emocional, na nossa mente, no nosso coração, naquilo que está dentro de nós. Porque o Senhor ele sempre vai querer transformar primeiro o que está dentro de nós para ser refletido na parte de fora, que foi a minha pregação da live passada, que está aqui no meu feed. Quem quiser depois aí me seguir e assistir outras pregações, tem aí. Eu faço live toda quinta e todo sábado, às 7 horas da noite. Então o Senhor ele está sempre falando através da palavra dele. E Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Então o desejo, a vontade do Senhor é te abençoar. Porém nós devemos ter muito cuidado com as bênçãos que nós procuramos, que nós buscamos. Cuidado com o quê, irmã? Talvez você esteja se perguntando. Cuidado para não fazer as suas bênçãos se tornarem maldição. Porque as nossas bênçãos, dependendo de como nós formos levando elas podem se tornar maldição. Cuidado para não fazer a sua bênção se tornar maldição. Prova na Bíblia, irmã. O rei Uzias. Nós estamos falando sobre ele. No primeiro versículo, Isaías 6, fala o ano que morreu o rei Uzias. O rei Uzias ele foi um rei muito abençoado. O rei Uzias foi um rei que foi muito próspero. Porém, ele deixou aquela bênção de Deus a favor dele subir como uma soberba ao coração dele. E o rei Uzias ele falou, eu já tenho tudo, já posso tudo, sou rico, tenho sabedoria, tenho poder bélico. Deus tem o favor de Deus na minha vida. Agora eu posso fazer o que eu quiser sem consultar a Deus. E o rei Uzias ele vai sacrificar ali no templo, vai levar incenso ao templo e a lepra pega ele. Porque Deus estava querendo dizer o quê? Não adianta você achar que você está bom o suficiente. Nunca. A nossa vida com Deus ela sempre será
para que nós sempre tenhamos que pedir a direção de Deus para tudo, irmãos. Não importa se a gente é rei, se a gente é presidente, se a gente sabe muito, se a gente já tem 20 anos de igreja, se a gente é isso, se a gente é aquilo, não importa. Nós sempre temos que pedir a direção do Senhor, independente do que nós vamos fazer. Senhor, me chamaram para fazer uma viagem. Eu devo ir? Como o Senhor vai me usar lá? Senhor, eu preciso ir por esse caminho. Senhor, eu estou querendo sair do meu emprego. Eu devo sair, Senhor? Eu devo fazer essa coisa? Então nós sempre devemos pedir a direção do Senhor. Não importa o tanto que nós já tenhamos caminhado, o tanto de tempo que nós tenhamos de igreja. Não interessa, irmãos. Nós temos que deixar a soberba de lado e entender que nós temos que ser humildes. E o rei Uzias, ele deixou a soberba, subiu ao coração dele. E ele resolveu fazer o que não era para fazer. E o que aconteceu? Aquela soberba fez ele ser tirado da posição dele. Ele não ficou mais ali no templo porque ele ficou leproso. E se nós formos ver aqui nas escrituras, a pessoa com lepra, ela era tida como impura, amaldiçoada. E ele não podia mais viver dentro do palácio. Então o rei Uzias perdeu sua posição, saiu do meio do palácio, saiu da regalia que ele vivia e foi viver com os leprosos. Olha que loucura, irmão. Só porque ele não pediu a direção de Deus para fazer algo. Então, o que Deus fez? A morte do rei Uzias, irmãos, foi permissão de Deus. Porque se a gente parar para pensar, tudo que acontece no mundo é permissão de Deus. Independente se a gente vai achar que aquilo é bom ou é ruim, mas tudo é permissão de Deus, porque Deus, ele detém o poder da morte e da vida em suas mãos. E a morte do rei Uzias foi necessária. Nossa, irmã, que horror, você está dizendo que foi necessário? Foi necessário, irmãos. Porque o tempo que o rei Uzias era vivo, o povo não estava mais adorando ao Senhor. Eles olhavam para o rei Uzias e falavam, nossa, olha esse grande homem de Deus, olha como ele é um rei poderoso. Até o próprio Isaías, porque a Bíblia vai dizer que Isaías, somente no ano que morreu o rei Uzias, se iniciou verdadeiramente o chamado de Isaías. Porque o Isaías ficou triste, irmãos, ele estava triste. Por causa da morte do rei Uzias, foi necessário Uzias, o rei bom, o rei grande, sair de cena para que o povo de Israel, para que o próprio profeta Isaías conseguisse enxergar o verdadeiro rei, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o rei dos exércitos. Uzias, ele foi um bom rei, irmãos. Ele foi um rei grande, a Bíblia vai dizer, mas como um homem pecador, ele falhou. E qual é o nosso defeito muitas vezes? Nós estamos com os nossos olhos focados tão na vida de homens. Ai, olha aquela pessoa ali tá prosperando. Ai, olha aquela pessoa ali tá dando certo. Não, eu tenho que saber qual é a fórmula mágica dela, eu tenho que saber como é que é o devocional dela, eu tenho que ser igual a ela. E aí a gente esquece de olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, que é o rei dos reis e o senhor dos senhores. E o que a gente faz? Quando aquele homem, aquela mulher, aquele influencer que eu sigo, ele falha, a gente cai. A gente acha aquilo um absurdo e a gente para. Por quê? Porque os nossos olhos não estão verdadeiramente no rei que merece os olhos. Nossos olhos estão no rei homem, que é pecador e falho como eu e você como eu, em primeiro lugar, irmão, que eu tô trazendo essa palavra. Porque essa palavra falou primeiro comigo. E essa situação, irmãos, ela também se repete em outro momento ali com João Batista e Jesus. João Batista, ele foi levantado pelo próprio Deus, desde o ventre de sua mãe, para preparar o caminho para o Messias, que era Jesus, que é primo de João Batista. Ele teve uma vida totalmente voltada para Deus. João Batista, ele fez a vontade de Deus desde o começo de sua vida, ele sempre fazendo ali o que era reto aos olhos do Senhor. E Deus fez ele grande, irmãos. Ele era um homem grande. Hoje é muito difícil, às vezes, a gente, ao convidar uma pessoa para ir para a igreja, é muito difícil as pessoas irem, né? A gente convida, a pessoa não vem, a gente convida uma pessoa da nossa casa, a pessoa não vai. Mas nós não devemos nos entristecer, nós devemos continuar convidando essas pessoas. Nós não devemos nos entristecer. Vivemos em tempos tão difíceis, irmãos, aonde o povo é sábio aos seus próprios olhos, como está lá em Timóteo, doutores da sua própria lei. São todos doutores, amantes de si mesmo, aonde o amor de muitos tem se esfriado. Mas eu fico feliz em dizer aqui nessa live, nesse momento dessa palavra, que não é o amor de todos, mas é o amor de muitos. Não é o amor de todos que vai se esfriar. Quem hoje é remanescente aqui? Nessa pregação. Se você é remanescente, dá um amém, dá um glória a Deus aí. Compartilha essa live. Fala, Senhor, o Senhor está falando comigo.
Porque não é o amor de todos, mas é o amor de muitos. E ainda existem os remanescentes. E eu quero fazer parte desses remanescentes. Nós ainda temos que ter amor no nosso coração. Eu fico feliz em dizer que eu creio que aqui ainda existem remanescentes. Pessoas que estão ouvindo essa palavra, pessoas a quem essa palavra ainda vai chegar. Talvez você está ouvindo o som da minha voz, você está achando que você está cansado, que você está parado, que você está paralisado. Mas eu quero dizer para você, ei, só de você estar aqui ouvindo essa palavra, você já quer ser um remanescente, você está de pé. Não desista, não fique entristecido, porque vai valer uma eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Então, irmãos, não deixe o seu amor se esfriar. Glória a Deus. Eu também quero ser uma remanescente em nome de Jesus. Então, João Batista, irmãos, ele foi feito grande por Deus. No deserto, João estava. No deserto, João clamava. No deserto, João pregava, irmãos. Voz que clama no deserto. João arrastava multidões para o deserto. Olha que loucura. Hoje a gente convida as pessoas para ir para a igreja. As pessoas não querem ir, irmão. Igreja com ar-condicionado, às vezes com telão, com cadeira. Mesmo que a igreja não tenha todas essas regalias, mas a igreja tem cadeira, tem um ventilador. A igreja tem tudo de bom. Eu aqui moro em Guarulhos, em São Paulo. Então, a igreja ali com uma estrutura. E muitas vezes as pessoas não querem ir lá ouvir uma palavra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amado. Que Deus, quando Ele te levanta, não importa aonde você leva a palavra de Deus, as pessoas irão atrás da palavra de Deus que está em você. Irão atrás da unção de Deus que está em você. Não é atrás de mim, nem atrás de você, mas é atrás da unção de Deus que está sobre a tua vida. Então João, ele não estava em templos, João não estava em sinagogas, mas João, ele pregava no deserto. E a unção de Deus sobre a vida de João arrastava multidões para o deserto. Multidões vinham ouvir João pregar no deserto. João era um homem grande, um homem de Deus. Mas aí Jesus, ele entra em cena, amados. E quando Jesus entra em cena, era necessário o pregador João sair de cena, para que somente Jesus aparecesse. Como eu estou pregando aqui, Isaías 6:1. Foi necessário o rei Uzias sair de cena, que o povo estava com os olhos para aquele homem, falho, pecador como eu e você, para olharem verdadeiramente para o rei dos reis e senhor dos senhores. Foi necessário que João Batista morrer, irmãos, para que as pessoas não ficassem mais divididas. Porque, mas isso é coisa da sua cabeça, não é a Bíblia. Porque a Bíblia mesmo vai nos dizer que o povo ficava, mas eu sigo João ou eu sigo Jesus? Aí tinha os seguidores de João e os seguidores de Jesus. Então foi necessário João Batista sair de cena para que somente Jesus aparecesse. Pois o povo ficava dividido entre João e Jesus. E Deus, irmãos, na sua infinita sabedoria, para que o povo tirasse os olhos do homem, pregador da palavra, o homem falho e pecador, e começasse a fitar os olhos na palavra encarnada. Aleluia! Porque a Bíblia vai dizer que Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Deus está dizendo para você, para mim nessa noite, para todos que estão aqui ouvindo essa palavra, tira os olhos dos homens, irmãos. Tira os olhos do pregador, tira os olhos do cantor, tira os olhos do teu marido, porque senão toda vez que você olhar para ele, você vai ver um defeito, e aí você vai parar. Toda vez que você olhar para o homem, você vai ver um defeito. Você vai conseguir enxergar um defeito. Irmãos, eu sou uma pessoa, quando eu era do mundo, eu era muito crítica. Então, quando eu vim para a igreja, Deus teve que tratar isso em mim, trata todos os dias. Porque senão a gente começa a olhar, olha lá, ó. Tá errando. E vou falar uma coisa aqui para você, eu falo isso direto, quando as pessoas me conhecem mais, elas sabem que eu sou assim. Eu falo assim, se eu olhar para mim, irmãos, pra minha pessoa, eu paro. Porque eu vou ver tanto defeito em mim, que eu vou falar, mano, eu vou desistir, que não dá. Se eu olhar para mim, para minha vida, eu já paro. Então, Deus está dizendo para você nessa noite, através dessa palavra que Ele me entregou, porque primeiro Ele falou comigo, tira os olhos dos homens, ponha os seus olhos somente em Jesus, somente na palavra, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, e vocês verão a glória de Deus, aleluia. Porque somente Ele é digno da nossa adoração, irmãos, da nossa admiração, do nosso louvor. Somente Deus, o tema dessa palavra que eu estou trazendo aqui para quem chegou agora é a verdadeira adoração. Deus, ele está nos dando uma direção do que é a verdadeira adoração. Tira o que tem estado no trono do seu coração. Deus falou isso comigo, irmãos. E Deus falou assim para mim, às vezes até a promessa que Deus mesmo me prometeu está no trono do meu coração. Eu fico, não, só estou de pé por causa da promessa. Só estou continuando por causa da promessa, porque Deus me prometeu. E aí a promessa é maior do que Deus na minha vida? Que loucura, não pode, irmãos.
Ai, não, Deus me prometeu uma promessa de casamento. Aí a promessa... E se Deus falar pra mim e pra você, não quero mais fazer a promessa? Aí você para? Porque, na verdade, a nossa caminhada, a nossa vida com Deus, ela é sobre uma eternidade. Não é sobre o que Deus pode nos dar aqui, mas é sobre uma eternidade, porque aqui é passageiro, irmãos. Talvez eu vou viver 10 anos mais, talvez eu vou morrer agora aqui fazendo essa live, talvez eu vou morrer amanhã, talvez eu vou viver 80, não importa. Mas quando eu morrer, quando você morrer, para onde nossa alma irá, que ela é eterna, uma eternidade é muito tempo. Então nós devemos tirar aquilo que está tomando o trono do nosso coração, que é o lugar de direito de Jesus. Não tem como nós servirmos a dois senhores, irmãos. E quando eu falo que está no lugar do trono do nosso coração, não é somente coisas, mas pode ser qualquer coisa, uma pessoa, um relacionamento, um emprego, qualquer coisa, irmão, pode estar no trono do seu coração, dividindo o lugar que é para ser só de Deus. Não tem como nós servirmos a dois senhores, porque nós amaremos um e aborreceremos o outro. Dê a Deus o lugar dele por direito, irmãos. Devolva a Deus o lugar que é dele por direito. Entrega o seu coração verdadeiramente ao Senhor. Entrega o seu caminho, a sua vida verdadeiramente ao Senhor. Não é porque nós estamos de pé na igreja, não é porque nós estamos firmes, que nós estamos com o trono totalmente para Deus. Todos os dias nós devemos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, o que eu coloquei hoje no trono? Foi o quê? Foi a promessa? Foi o meu relacionamento? Foi a minha vida financeira? Deus destrona essa pessoa do meu coração e pega o seu lugar que é de direito. Agora, irmãos, o rei Uzias, que é o que eu estou lendo aqui, voltando para a palavra, que eu estou lendo Isaías 6, o versículo 1 até o versículo 8. Estou falando sobre a verdadeira adoração que Isaías entregou para Deus. Rei Uzias, ele saiu de cenas, irmão. E Isaías, ele tem uma visão maravilhosa de Deus. Uma visão gloriosa no trono. Ele vê o céu aberto, Deus sentado no seu trono, aquele manto que tocava o templo e enchia o templo da glória de Deus. Os umbrais sacudiam. Aleluia. E isso está relatado nessa palavra. Depois você leia, que como eu falei, quem me segue aqui, quem vê meu conteúdo, que eu tenho aqui séries, eu falo a palavra, tem outras lives aí que fica guardada depois. Estude a palavra de Deus, irmão. Não fique só com a minha palavra, com a palavra do profeta, com a palavra do pregador, do pastor. Não, irmãos. Estude a palavra. Deus, ele quer falar com você. Deus, ele quer se revelar a você. Então, leia depois essa palavra, Isaías 6, do 1 ao 8. Aí o rei Uzias, ele saiu de cena. Isaías tem uma visão gloriosa. Quando Isaías, ele se vê diante de Deus, irmãos, diante daquela situação tremenda, diante da santidade divina de Deus, porque a santidade do Senhor, ela é tanta que os serafins, seres de fogo, eles cobriam os seus rostos, 6 asas, eles cobriam o rosto com 2 para não olhar diretamente para Deus, de tamanha que era a santidade de Deus. Mas Deus deu a oportunidade de Isaías o ver naquele trono. E quando Isaías, ele se vê diante de Deus, irmãos, Isaías, eles oferece a maior adoração, o melhor sacrifício que Deus havia recebido naquele tempo, no tempo de Isaías. E, irmãos, o que eu quero dizer para você? O que é a verdadeira adoração? É sobre esse tema que eu estou pregando aqui. Isaías, quando ele olha para Deus naquela visão, ele oferece uma verdadeira adoração. Você sabe o que é adoração? Você sabe realmente qual adoração agrada ao nosso Deus? Apesar do que muitos pensam, irmãos, e eu também, quando comecei a ir para a igreja, quando comecei a ler a Bíblia, eu achava que a adoração é música. E muitas pessoas pregam isso, que a adoração é louvor. A adoração, você chega lá, você adora, você canta, você tá ali louvando. Mas, irmãos, eu quero dizer algo pra você e eu creio que isso aqui vai falar muito com você, porque Deus falou muito comigo. A adoração não tem nada a ver com música. A adoração, irmãos, não tem nada a ver com louvor. Não tem, irmãos. A primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia está em Gênesis 22:5. E eu vou abrir com você aqui para eu ler para vocês. A primeira vez que a palavra adorar, ela aparece na Bíblia Sagrada, está em Gênesis 22:5. Aonde diz assim: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E Abraão disse: eis-me aqui. E ele disse para Abraão: toma agora o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ele ali em holocausto. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abardou seu jumento, vendeu lenha para o holocausto e chamou Isaque. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe, o monte Moriá.
E aí no versículo 5, que é a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia, irmãos. Depois você pode procurar. E ela diz assim: e disse Abraão aos seus moços, os moços que foram junto com ele e com Isaac, para ele sacrificar Isaac: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo nós adorado, tornaremos a vocês. Mas o que Abraão foi fazer naquele monte? Não foi sacrificar o filho dele? E cadê a música, irmão? A primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia é quando Deus manda Abraão sacrificar o seu filho Isaac. Então, irmãos, a adoração não tem nada a ver com música. A adoração tem a ver com sacrifício. A verdadeira adoração que Deus recebe é o sacrifício. E quando Deus ele pede Isaac para Abraão, ele não estava pedindo a Abraão para matar o seu filho Isaac. Mas a promessa que era o filho Isaac já tinha tomado o lugar do coração de Abraão. Porque antes de Isaac, Abraão levantava muitos altares para Deus em todo lugar que ele levava. Mas quando a promessa Isaac chegou, Abraão estava ali já há 12, 14 anos sem levantar nenhum altar, irmãos. Ele não desviou, Abraão não se afastou de Deus, mas Abraão já não estava com aquela verdadeira adoração entregando para o Senhor. E aí, o que Deus faz? Sacrifica teu filho Isaac. E Abraão, ele fala, a primeira vez que a palavra adorar aparece na Bíblia: vou ali com o moço, com Isaac, e quando nós tivermos adorado, voltaremos a vós. Adoração não tem a ver com música, adoração tem a ver com sacrifício. E o que isso? Talvez você esteja aí pensando, e o que isso tem a ver com Isaías, irmã Bárbara? Quando Isaías, em Isaías 6, ele olha para aquele alto e sublime trono e ele vê a santidade de Deus, irmão, diante dos olhos dele, ele percebe o quanto ele é pecador. Aleluia. Ele olha para dentro dele e ele fala: meu Deus, eu sou profeta, eu estou falhando. Quanto o povo de Deus tem falhado diante do nosso Deus, tem oferecido sacrifício falso, tem feito festas sem nexo, tem lançado palavras vazias. A Bíblia mesmo vai dizer, Jesus ele fala no Novo Testamento, como dizia o profeta Isaías: vocês me honram com lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Palavras vazias, sacrifício por obrigação, faziam um jejum por obrigação. Se a gente for ver em Isaías 58, um jejum que não agradava a Deus, jejum que sacrificava a carne, mas não agradava a Deus, porque não era um jejum de coração, não era um sacrifício verdadeiro, não era um sacrifício que gerava adoração. Não era um sacrifício por amor, irmãos. Porque se a gente for parar para pensar, jejum é um sacrifício, irmão. Quem é que quer ficar sem comer? Ninguém. A maioria das pessoas não. Quando a gente tem que fazer uma dieta, meu Deus, que sacrifício. Mas quando nós fazemos isso por amor, para nos aproximar de Deus, o sacrifício gera adoração, irmãos. No capítulo 1 de Isaías, do 11 ao 16, vai dizer assim, que o povo estava fazendo festas vazias, que o povo estava fazendo um monte de festa, lua nova, sábado, tudo sem nexo, tudo que Deus não pediu para fazer, tudo com o coração voltado para Deus, eles só estavam fazendo no automático. Aí eu vou trazer para os dias de hoje, como tem muitas igrejas que estão assim. É festa, é campanha, é congresso, é não sei o que, é não sei o que, é não sei mais o que. Todo dia tem uma festa, todo dia tem um evento, todo dia tem uma coisa, mas o coração tá longe de Deus, irmãos. E Deus, ele não recebe essa adoração, ele não recebe esse sacrifício, ele não recebe, irmãos. Deus está dizendo, não adianta você vir à igreja sem arrependimento, não adianta oferecer festas, irmãos, oferecer louvor, oferecer culto de agradecimento, oferecer congresso, oferecer festa, oferecer não sei o que, oferecer não sei o que, sem confessar o seu pecado. Não adianta, irmãos, sem se arrepender, sem reconhecer o quanto nós somos pecadores diante de Deus. A mensagem da Bíblia ainda é a mesma. Muitos têm deturpado a mensagem do Evangelho, dizendo: recebe casa, recebe chave, recebe não sei o quê. Se você tá aqui assistindo minha live achando que eu vou liberar alguma coisa pra você, você já pode sair, irmão, porque eu não vou liberar nada. Eu não tenho esse poder. Eu, Bárbara, não tenho esse poder. E eu não vou ficar triste se você for embora. Porque a Bíblia também vai dizer que um dia Jesus ele estava sentado e o jovem rico ele falou assim: o que eu faço para herdar o reino dos céus? Jesus falou: cumpre os mandamentos. E aí ele falou assim: não, mas como é que eu faço? Isso aí eu já faço desde pequena. Jesus fala: vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E a Bíblia vai dizer que ele foi embora muito triste, irmãos.
Porque o coração dele não estava em Jesus, não estava na salvação, não estava na eternidade, mas estava nas coisas materiais. E o que Deus ele está falando? Não estou falando isso com grosseria para você, porque na realidade eu quero que você fique aqui ouvindo essa palavra, porque a palavra que Deus me dá é uma palavra que as pessoas não querem ouvir mais, que é arrependimento, é vida eterna, é salvação, é uma vida de santidade para a gente ser separado. Irmão, eu sou falha, fraca e pecadora, eu não estou aqui pregando que eu sou santona, não. Eu estou aqui para a gente se ajudar a crescer, e se você crê nisso, segue o meu canal aí, segue meu perfil, porque você vai ver, eu tenho muito conteúdo aí, eu tenho palavras aí, eu posto milagres, posto as coisas que vai nos incentivar para renovar a nossa fé, pra gente não desistir, irmãos, pra gente caminhar juntos pra eternidade. Então, não adianta nós irmos na igreja, irmão, ficar procurando chave de casa, chave de carro, chave de sem arrependimento. Deus, ele não recebe essa oferta. Às vezes você tá lá dizimando, aí você dizima como se fosse uma barganha. Eu vou dar aqui o dinheiro, porque aí Deus vai me abrir uma porta, vai me dar uma casa. Irmãos, eu quero dizer pra você, e talvez você vira pra mim e fala assim, irmão, tem dado certo, Deus tem me abençoado, mas eu quero dizer uma coisa pra você, irmãos, o diabo também dá. Ele também faz milagre, irmão, também faz. Ai, Bárbara, nossa, você tá falando isso? Gente, se a gente for lá ver, quando Moisés ele foi lá levar pra pedir o faraó para liberar eles, ele falou assim, joga o seu cajado, se transformando numa serpente. Aí os mágicos, a Bíblia vai falar, não sou eu, irmãos, porque eu não falo o que eu acho, eu só falo a Bíblia, eu não tenho nem nada para falar para vocês, para oferecer, não tenho nem essa sabedoria, é a palavra. A Bíblia vai dizer que os mágicos, adivinhadores de faraó também jogaram no chão e viraram serpente também. Então o cão também faz, irmão, também faz milagre, também abre porta. Ele virou para Jesus e falou, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra, vou te dar o quê? Bens materiais. Então, irmãos, a mensagem do evangelho ainda é a mesma, se arrependam, pois é chegado o reino dos céus, arrependei-vos. Nós devemos nos arrepender todo dia. É só quando eu me converti, irmã? Não, é toda hora. Antes de eu me converter, eu sou ex-usuária de drogas, sou uma pessoa que fazia tudo errado. Mas hoje eu tô 6 anos com Jesus, mas todos os dias, irmão, eu tenho algo para melhorar no meu caráter. Se eu não vigiar, daqui a pouco eu tô soberbo. Se eu não vigiar, daqui a pouco eu tô invejando. Se eu não vigiar, daqui a pouco eu tô querendo socar a cara dos outros. Não pode ser assim, irmão. Então a gente sempre tem que olhar o que a gente precisa mudar em nós. Então arrependimento é todo dia, irmão. Toda hora. Toda hora. Às vezes a gente tá ali sentado na igreja, alguém fala uma coisa, a gente já olha assim, ó. Ou a gente nem olha, a gente pensa na hora, irmãos. Eu tô aprendendo a fazer isso com o Espírito Santo. Na hora eu já falo, Senhor, me perdoa, Senhor. Muda em mim, Pai, o que precisa ser mudado em mim. Perdoa, Senhor, que eu tive esse pensamento. Ou então eu preciso levantar, aí eu fico com preguiça de levantar, que eu levanto 4 horas da manhã para trabalhar. Aí eu fico, oh meu Deus, eu tenho que acordar de novo, 4 horas da manhã. Aí Deus tem falado para mim, não faz isso, Bárbara, porque isso é muito feio. Agradece, falou, Senhor, obrigado que eu tenho um emprego. Então a gente tem que se arrepender toda hora, irmão. É toda hora. 4 horas da manhã, irmão, já tenho que me arrepender. Nem acordei. Então, se Deus fala assim comigo, eu sei que ele fala assim com todos nós. Aí a gente fala, ai, Deus é muito chato, toda hora ele fala uma coisa, mas não é. A Bíblia também vai nos dizer que o pai, ele só corrige o filho que ele ama. Então isso é amor. Ele me ama. Isaías, ele reconhece o pecado dele naquele momento. Quando ele olha para Deus, ele reconhece e oferece a Deus uma verdadeira adoração. Porque Isaías, ele sacrifica a carne deles, irmãos. Ele sacrifica a vontade dele para fazer a vontade de Deus, para ser moldado conforme Deus queria. E quando ele faz esse sacrifício, reconhecendo o pecado dele, porque ele fala assim, ó, Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo impuro. Só que Isaías, primeiro ele não fala assim, Senhor, você tá vendo esse povo aqui, ó, esse povo de Israel, esse povo dessa igreja, tudo pecador. Não, ele faz uma atitude de um líder nato, um líder saudável, um líder inteligente, porque ele faz assim, ó, porque ele era um líder do povo como profeta, ele era a voz de Deus no meio do povo. Então ele era um líder, Isaías. Aí ele olha para ele olha primeiro o pecado dele. Ele fala assim, Senhor, eu sou um homem pecador. Ele confessa o pecado dele, eu tenho lábios impuros. E depois ele fala, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então tem líder que aponta o defeito de todo mundo, mas não olha pro dele. Então nós devemos ser humildes a esse ponto, irmão, de olhar primeiro o nosso, sempre. Olhar para nós primeiro. E depois nós olhamos de geral e intercedemos por essa pessoa, porque foi o que Isaías fez, ele intercedeu. Deus está diante de você hoje, irmãos. E quando Isaías ele confessa o pecado dele, Deus ele recebe a adoração de Isaías. Deus ele olha para aquela adoração, porque Isaías ele sacrificou até a posição dele, irmãos. Ele era um homem de Deus. Isaías era um homem de Deus. Ele dizia na frente de todo mundo que ele tinha lábios impuros, que ele era pecador.
Fica até chato, né? O povo fala, ih, olha lá, o profeta, o homem de Deus falando que tem lábio impuro, que loucura. Mas não, ele sacrificou até a posição dele. Então, adoração não tem a ver com música, adoração tem a ver com sacrifício. Se a gente for parar para pensar, quando o templo foi construído, né? O primeiro templo, que o povo armava as tendas lá, o que acontecia? O povo não tinha música, irmão, não tinha músico naquele tempo, quando o povo estava ali armando o templo, não tinha o tabernáculo. Então o que acontecia? Eles iam lá, sacrificavam os bodes, as coisas. Então adoração é sacrifício, eles adoravam a Deus sacrificando. Somente depois, na época de Davi, que começou ali o tabernáculo de Davi, que Davi instituiu os levitas. Então a adoração não tem a ver com música, irmãos, a adoração tem a ver com sacrifício, a música veio depois. Então, para eu adorar a Deus, não é só eu ficar louvando, eu vou louvar hoje o dia inteiro. Não, a gente deve sim entregar louvores a Deus, aquele que está alegre, cante louvores. Mas a adoração tem a ver com sacrifício, é a minha renúncia, todos os dias. Eu tenho que renunciar todos os dias a minha carne, e renunciar já é um sacrifício, irmãos. Deus, ele está diante de nós hoje, de você aí que está ouvindo essa live, dizendo o que precisa ser purificado em você. O que precisa ser purificado? Isso é uma pergunta intrínseca, é para você fazer para você mesmo. Porque eu fiz para mim, eu falei, o que eu preciso purificar em mim hoje? Isso é para fazer todos os dias, irmãos. É uma autoanálise, uma autoavaliação. O que precisa ser purificado em mim? Confesse a Deus. E Deus, ele vai te purificar, como ele purificou Isaías. Que a Bíblia vai dizer que Isaías falou, eu sou um homem de lábios impuros. Um serafim foi lá, pegou um tenaz da brasa do altar de Deus, tocou na boca de Isaías e purificou os lábios de Isaías. Deus, irmãos, ele não nos julga. Se você reconhece o seu pecado, o Senhor, ele te perdoa, ele não é como os homens. Deus, ele não vê como os homens vê. Os homens, eles sempre vão estar a pontos para, muitas vezes, para nos apredejar, para nos apontar, né? Muitas vezes. Moço, fica aí até o final da live que eu vou te responder, que você tá perguntando, né, se Deus é bom. Mas deixa eu só terminar a palavra, se você quiser ficar aí até o final, eu vou sim responder. Então Deus está diante de você, né, te dizendo o que precisa ser purificado em você. Deus, ele quer purificar você, mas para isso nós precisamos reconhecer. Isaías, ele reconheceu e confessou, eu sou um homem de lábios impuros. E aí Deus, ele purificou Isaías. Então vamos parar, irmãos, de oferecer louvor sem estar purificado diante de Deus, sem estar se purificando. Isso quer dizer que eu tenho que ser perfeito? Não. Se você for ver aí minhas outras palavras, na semana passada mesmo falei sobre isso, que não existe perfeição, perfeito só Deus, só. Nós não somos perfeitos, nós somos falhos, irmãos. Nós somos muito falhos. Então, irmãos, essa adoração, quando nós não reconhecemos os nossos erros, não confessamos os nossos pecados, ela não é recebida pelo Senhor. Nós somos pecadores. Meu amado irmão, minha amada irmã, você vai falhar, sempre eu vou falhar, o pastor vai falhar, não sei quem vai falhar, mas nós devemos reconhecer. O ruim é quando a pessoa tá falhando, tá pecando, você mostra pra ela na Bíblia, mostra pra ela o erro dela, independente se é seu líder, se é seu pastor, você fala com amor, exorta com amor que nós devemos fazer isso, e a pessoa não reconhece, irmãos, aí não dá, não tem como. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi era perfeito, porque Davi era rei, porque Davi tinha um monte de mulher? Não. Mas porque Davi, ele era um homem que confessava os pecados dele. Davi era um homem que ele pecava, mas ele reconhecia os defeitos dele. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, irmãos. Porque ele reconhecia e confessava o seu pecado. Então, para nós sermos segundo o coração de Deus, nós devemos reconhecer os nossos erros e confessar os nossos pecados. Isaías, ele fez isso, irmãos. E tornou-se um verdadeiro adorador diante de Deus. A palavra de Deus nos diz em João 4, 23, 24, que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E se nós formos parar para pensar, se ele está à procura, é porque está em falta. Se Deus está à procura de verdadeiros adoradores, é porque está em falta, irmãos. E somente em espírito nós conseguimos sacrificar a nossa carne. Somente quando nós estamos em espírito, nós conseguimos sacrificar. Não tem como, irmãos, eu sacrificar minha carne. Não tem, irmão, não tem.
Eu era usuária de droga, nunca quis parar. Foi Deus que entrou na minha vida. É como o rapaz, ele tá perguntando, porque Deus existe, porque Deus existe. Irmão, eu também não acreditava em Deus, eu era adepta do ateísmo. Então eu não tenho como provar pra você que Deus existe, mas eu creio no Senhor. E eu prego que Deus, ele me tirou de uma vida que eu não conseguia sair, que eu nunca tentei sair. O Senhor, ele apareceu para mim, me livrou, me libertou, e eu creio em vida eterna, creio que o Senhor ressuscitou, creio na palavra de Deus. O máximo que eu posso fazer, amado, é orar pela sua vida. Você falou, se Deus é bom, por que Deus deixa a guerra? Por que Deus não sei o quê? Porque Deus, ele deu livre-arbítrio para mim e para você, como você mesmo escreveu aí. O Senhor, ele deu livre-arbítrio. Deus, ele é tão maravilhoso que ele poderia obrigar a gente a servir a ele. Ele poderia obrigar a gente a servir a ele, mas ele não obrigou. Ele não obrigou. A gente tem um direito de escolha. Se eu quiser servir a Deus, eu sirvo a Deus. Se eu não quiser servir, eu não sirvo. Ele poderia ter feito um monte de robô para adorar ele, mas ele não quis. Então nós podemos escolher. Isaías, ele fez isso e ele se tornou um verdadeiro adorador diante de Deus. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, né? Por que aquilo que é nascido carne, irmãos, ele só consegue discernir as coisas da carne? É sobre isso, irmão. Eu nasci em espírito. O Senhor, ele abriu minha visão espiritual. Eu reconheci o Senhor, me arrependi dos meus pecados, reconheci que eu era pecadora, que eu não era uma pessoa boa. Porque na minha cabeça eu achava que eu era boa. Eu sou boa, mas não era boa. Então, eu tive esse reconhecimento. Só quem pode te convencer de alguma coisa, ou qualquer pessoa que está nessa live, ou para quem essa palavra vai chegar, é o Espírito Santo de Deus, porque somente ele tem o poder de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu não tenho esse poder, não tenho. Se você está querendo eu te fazer rico, eu não tenho esse poder, não tenho, mano. De te convencer também não tenho o poder de convencer ninguém. Eu somente prego a palavra de Deus, que foi ela que me libertou, ela que me guia, e eu creio nisso aqui. Então, não tenho poder de fazer ninguém crer, não tenho poder de mudar a mente de ninguém. O máximo que eu posso fazer é orar pela vida das pessoas, né? Não adianta, irmãos, a gente parecer do Espírito, como eu estou pregando aqui. Aquele que nasce da carne é carne, então só discerne as coisas da carne. Aquele que nasce do Espírito discerne as coisas do Espírito. Não tem como eu convencer uma pessoa que ela não tem a visão espiritual para ela entender algo espiritual. Ela não vai conseguir. O máximo que eu posso fazer é pregar a palavra de Deus. Então, irmão, se algum dia uma pessoa ficar questionando muito, você não consegue convencer ela. Não fique com raiva dela, não brigue com ela, não fique chateado. Você não tem esse poder, né, de fazer entrar na cabeça da pessoa nada. Nós não temos esse poder. Então a gente só consegue discernir as coisas do Espírito quando a gente está em Espírito. Quando a gente está na carne, a gente só consegue discernir as coisas da carne. Isaías agora, irmãos, ele é purificado por Deus, porque Deus tocou ele com a brasa, né? Ali na boca dele, purificou ele. E Deus, ele fala com Isaías, aleluia. Até o momento, Isaías só estava vendo o Senhor. Até aquele momento ali, antes dele ser purificado, antes dele reconhecer o pecado dele, ele só estava vendo Deus naquela visão. Mas quando Isaías reconhece o seu pecado, deixa-se ser purificado pelo Senhor, agora ele ouve a voz de Deus. E Deus fala para ele, a quem eu enviarei? Oh, aleluia. Agora você pensa que loucura, irmão. Você só vê, já é uma coisa tremenda. Imagina você ouvir. Que coisa tremenda, irmãos. Quem já ouviu a voz de Deus sabe disso, irmãos. Quem já ouviu a voz do Senhor sabe disso. A quem enviarei? Antes da confissão do pecado de Isaías, Isaías estava somente vendo a Deus. Mas quando Isaías reconhece seu pecado, entrega a sua verdadeira adoração, sacrificando a sua posição, sacrificando a sua carne, dizendo, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu não tenho lábios impuros, toca nos meus lábios. E nós devemos reconhecer nosso pecado, irmãos. Quantas pessoas estão ali nos altares, estão dentro das igrejas, dizendo que serve e está viciado em pornografia. E eu não falo isso aqui para te apontar, para te julgar, não. Mas eu falo isso para você parar de fazer isso, falar para Deus, falar, Senhor, eu não consigo, Senhor, me ajuda a largar esse vício da pornografia. Senhor, eu não consigo, Senhor, parar de ser uma pessoa soberba. Me ajuda, Senhor, a parar de ser uma pessoa soberba. Senhor, eu já te sirvo. Senhor, eu te sirvo, mas eu não consigo, Senhor. Aleluia. Eu não consigo, Senhor. Me ajuda a mudar isso em mim. Senhor, eu já estou ali caminhando, mas eu não consigo parar de mentir, mesmo que seja uma mentirinha boba.
que a Bíblia vai dizer que a única nomenclatura que tem para o diabo na Bíblia, o único chamamento que tem para ele é o pai da mentira. Então, se nós mentimos, irmãos, automaticamente nós perdemos a nossa filiação de Deus e nos afiliamos como filho de Belial, de Satanás. Então, a gente não pode mentir, irmãos. E isso eu falo porque a gente mente mesmo. Às vezes a pessoa liga para você e fala, você tá em casa? Você fala, não tô não, e você tá... Que loucura, né? E a gente já tá mentindo. Então, nós não podemos ser assim. Parece ser uma coisa boba, mas Deus, ele requer de nós uma vida de santidade. Tá falando que eu não posso fazer mais nada? Não, irmãos, eu tô falando que você vai pecar, que você vai falhar, que você vai errar. Talvez você vai pedir perdão hoje, amanhã você vai fazer de novo, mas não desista de se arrepender. O que eu quero falar com essa palavra aqui é não desista de entregar uma verdadeira adoração a Deus. E qual é a verdadeira adoração a Deus? É sacrifício. E como eu sacrifico a minha carne? É se arrependendo, irmão. É confessando. É dizendo, Senhor, eu não tô conseguindo, cara, fazer isso aqui. Me ajuda, irmão. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Após Isaías entregar a sua adoração, o seu sacrifício, após ele ter sacrificado a sua carne, Deus convida ele para ser enviado no seu nome. E aí é o chamado de Isaías. Isaías escolhe ir, porque Deus, ele não obriga Isaías, ele fala, a quem eu enviarei? Isaías poderia dizer, tipo, fingir que nada estava acontecendo e falar, não quero ir não, você é louco, tô fora. Mas Isaías não, Isaías ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus hoje, irmãos, ele está falando com você, a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Quem quer ir em meu nome? Quem quer ir em meu nome? Quem irá alcançar almas para o meu reino, irmãos? Porque a Bíblia, essa pessoa que está falando de dinheiro, queria ser rico, né? Mas, irmão, deixa eu te falar uma coisa, para todos que estão aqui, em primeiro lugar para mim. Como eu disse, eu não prego o evangelho da prosperidade. Esse evangelho da prosperidade é mentira, né? É mentira. Não existe isso. Deus, ele não morreu para te deixar rico. Jesus não morreu naquela cruz para te dar dinheiro. Jesus não morreu na cruz. A morte na cruz de Jesus não foi para isso, para você ficar rico, para você casar, para você ter carrão, para você ter casa. Não, irmãos. Não. A morte de Jesus na cruz foi para te dar vida eterna. Porque todos nós somos três: corpo, alma e espírito, né? Quando nós morremos, o nosso corpo, ele é pó e ele vai voltar para o pó. Ou seja, enterrado na terra, ou seja, sendo cremado, vai virar pó. O nosso espírito é de Deus. Quando nós morremos, automaticamente o espírito volta para ele, porque é dele. Mas a nossa alma, irmão, é eterna. Eu falei, eu não tenho como convencer ninguém disso aqui. Mas é a realidade. Existe um mundo espiritual, uma guerra espiritual, um tempo inteiro sobre a nossa vida que você não vê. Livramentos que Deus já te deu para mim, que a gente não enxerga, né? E aí eu paro para analisar isso. Porque a nossa alma é eterna, ela é eterna, é eternidade. Todos nós passaremos uma eternidade, ou com o nosso Senhor e Salvador na glória, em paz, ou uma perdição eterna, irmão. É eterno, não importa. Quem vai escolher é você e eu e você que escolhe, né? Jesus não morreu na cruz. Deus não criou o mundo para te deixar rico, para me deixar rica. Não foi isso, é mentira. Quando você vê alguém pregando isso, ela está mentindo para você. E talvez você tenha ouvido essa palavra, alguém te entregou que você ficar rico, você se frustrou. Irmão, se Deus quiser que você fique rico, você vai ficar. Senão, você não vai ficar. Como eu falei, o diabo também te dá. Ele virou para Jesus e falou, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Mas e sua alma? A sua alma é eterna. Quem escolhe o caminho para onde está levando ela é você, não sou eu. Como eu disse, poder não tem o poder de convencer. Mas a morte, a vida de Deus, a criação de Deus foi para nos dar uma vida eterna, irmãos. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Irmãos, hoje é um dia de decisão. Essa palavra aqui é uma palavra para você decidir, irmãos. Jesus vai dizer em Mateus 24, né, no sermão profético ali, que esse evangelho será pregado em todos os reinos, em todo o mundo, a todos aqueles, então virá o fim. Esse evangelho ainda não foi pregado, irmãos, a todos, porque senão o fim já teria vindo. Nós precisamos pregar, irmãos. Não adianta a gente só ir para a igreja para ganhar bens materiais, para isso. Irmão, não foi por isso que Jesus morreu, não foi, irmão. É mentira, se você está servindo a Deus por causa disso, né, pare com isso, não foi por isso. Mas foi para nos dar uma salvação, uma vida eterna. A ciência, ela pode nos oferecer muita coisa, eu já preguei isso aqui. A tecnologia, nós estamos conversando aqui por uma tela de celular. Há 50 anos atrás, quem imaginaria que nós teríamos uma tecnologia dessa, né? Mas, o que acontece, irmãos? Nós devemos pregar. A única coisa que a ciência até hoje não conseguiu fazer foi ressuscitar alguém dos mortos, irmão.
Não conseguiu, não tem poder para isso. Somente o nosso Deus pode trazer vida para a morte. Não tem poder para isso, irmão. Então hoje é um dia de decisão. Jesus vai dizer em Mateus 24, pregue a palavra, irmãos. Não deixe de pregar a palavra, independente se a pessoa vai ouvir, se a pessoa não vai ouvir, se a pessoa vai ficar contra, se a pessoa não vai. Isso é você amar a alma, mais do que a sua razão, né? Porque a gente quer, como a gente recebeu Deus, a gente quer que as pessoas também conheçam, que as pessoas também sintam isso. Mas a gente não tem poder, irmãos, para convencer ninguém. Escuta isso aqui. Quando você entender que você não tem esse poder, que é Deus que faz, você vai ali, lança a semente, pregou a palavra, a pessoa escuta se ela quiser. O máximo que a gente pode fazer é interceder por essa vida. Então pregue a palavra, irmão. Se purifique do seu pecado. Não pensa que é só, eu fui salvo, tá bom, não faço mais nada, não me arrependo mais de nada, tô tranquila, eu sou crente, eu posso mentir, posso enganar, posso fazer isso. Não, irmãos, não faça isso. Não faça isso. Deus está procurando os verdadeiros. Deus está procurando os verdadeiros. Que sacrificam suas vidas, sacrificam suas vontades, para que a vontade de Deus seja feita. Para que venha o fim, irmãos, porque no fim, o que importa é a nossa eternidade. Não vai valer a pena servir a Deus, vai valer a eternidade. A eternidade é muito tempo, irmãos. Isaías abriu mão de suas vontades, Isaías abriu mão da sua posição para atender o chamado do Senhor. E Deus está te chamando hoje, irmãos. Está te chamando hoje, Ele quer te fazer uma pessoa mensageira do Evangelho. Não fique somente com a minha palavra. Se você me seguir aqui, você vai ver que eu sempre incentivo as pessoas a ler a Bíblia, a buscar um relacionamento com Deus. Né? As pessoas falam, eu queria falar com Deus, fala que eu quero conversar com Deus. Irmão, é só você pedir. Começa a pedir, Senhor, fala comigo. Eu quero falar com você. Se você existe mesmo, fala comigo. E Deus, Ele não precisa provar nada pra mim nem pra ninguém, mas se Ele quiser, Ele mostra quem Ele é para as pessoas. Todos nós deveremos prestar contas, isso mesmo, um dia todos nós deveremos prestar contas. Então, irmãos, a única coisa que eu e você levaremos para o céu são pessoas. Pregue o Evangelho, irmãos. Pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Deus está te chamando. O Evangelho precisa ser pregado até que Jesus venha. Não fique só com as minhas palavras, não fique só com a palavra de revelação, de profeta. Não, irmãos, leia a Bíblia. Deus quer se revelar para você. Deus, Ele quer falar com você também. Então busque um relacionamento com o Senhor. Busque. E aqui eu termino, né, irmãos, essa pregação dizendo para você, não viva esse evangelho raso de que não tem arrependimento, que você não precisa se arrepender. É mentira, irmãos. Isso é mentira, é evangelho mentiroso, fajuto. O evangelho de Deus, nós devemos nos arrepender todos os dias. Meu marido, ele sempre prega isso, né? Que a gente sempre tem que colocar algo dentro de nós todo dia. Colocar algo de Deus dentro de nós e tirar algo de dentro de nós que não está agradando a Deus. Então, todos os dias, irmãos, é todo dia. Não é, agora eu me converti, agora eu tô seguindo Jesus, tá bom, não preciso fazer mais nada. Não, irmãos, a gente é falho. Não é porque eu tô na igreja. E aí as pessoas não pregam mais isso. Elas não pregam que elas são pecadoras. Elas querem passar uma imagem que é o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. É mentira, irmãos, é falho. Se ele não peca xingando, ele peca mentindo. Se ele não peca mentindo, ele peca omitindo. Se ele não peca omitindo, ele peca pensando. Então nós todos somos pecadores. A Bíblia mesmo vai dizer que aquele que diz que não é pecador, ele já mentiu, já pecou. Então não desista, irmão, de servir a Deus. Não desista de pregar o evangelho. Mesmo que você ache pessoas que se levantem contra você. Se isso está acontecendo, é porque você está no caminho certo, né? Você está indo pelo caminho certo. Se existe a oposição, é porque você está no caminho certo. Se tem pessoas tentando calar a sua boca, tentando calar a sua voz, é porque você está no caminho certo. Não desista de pregar o evangelho. Não desista de orar pelas pessoas da sua família, pelas pessoas que não acreditam, pessoas que debocham você. Não desista, irmão. Talvez para os outros você está sendo trouxa, você está sendo bobo, você está sendo isso, mas Deus, Ele está se agradando de você. Não desista. Eu não tô aqui, irmão, te pedindo dinheiro, te pedindo pix. Nunca vou fazer isso, porque eu não acredito nisso. Eu estou aqui só dizendo para você, não desista de servir a Deus. Vai valer uma eternidade. Não desista. Talvez você está desanimado de pregar o evangelho, porque você só tenha ouvido afrontas. Mas se você for ver a história de Isaías, o povo também não gostava de ouvir a palavra dele. Era uma palavra dura. Isaías estava pregando 600 anos antes do Messias vir. Isaías não viu a promessa se cumprir. E as pessoas deviam falar, ai, que cara louco. Tá pregando de Messias, nem tem Messias. Olha que cara louco.
príncipe da paz, o conselheiro. Isaías não viu, irmãos. Isaías não viu a promessa cumprir, mas Isaías obedeceu a Deus e ele está aqui nessa palavra, né? Não desista, irmãos, de servir a Deus. Não desista, mesmo que você esteja cansado. Eu mesmo, como eu falei aqui, eu levanto 4 horas da manhã para trabalhar, todo dia. Tem dia que eu tô muito cansada, hoje mesmo passei o dia com dor de cabeça, eu falei, nem vou fazer a live, mas Deus falou pra mim, não, pregue a palavra. E aí tem gente que não prega a palavra aqui, aí tem gente que fica esperando madrugada, né, fica esperando oportunidade para pregar em púlpito de igreja, oportunidade para cantar. Não, irmão, se Deus já te deu uma palavra, se Deus te deu um louvor, pregue aqui no TikTok, pregue na sua rede social. Não posta só versículo não, porque às vezes você tá com o maná do céu dentro de você, aí você fala, não, mas só teve 70 pessoas na live, aí mas só teve 10 pessoas que viu meu vídeo, mas gente, 10 pessoas já é uma pessoa. Se uma pessoa receber a palavra de Deus através da sua vida, Deus já se agradou de você. Uma alma tem um valor inestimável para Deus. Nós, como igreja, nós precisamos entender que o valor de muitas pessoas e o valor de uma para Deus tem o mesmo peso. Eu até postei isso aqui ontem. O valor de muitas pessoas e o valor de uma tem o mesmo peso para Deus, porque ele vai dizer que a alma vale mais que o mundo inteiro, tem um valor inestimável para Deus, uma alma. Tanto que ele me alcançou, ele alcançou você, ele ainda vai alcançar a vida das pessoas. Então não desista, irmão, de pregar, não desista de falar de Jesus. E para terminar essa live eu quero orar pela sua vida, te apresentar aqui nessa oração. E nós nos vemos aí na quinta, né? Quinta e sábado eu faço live aqui às 7 horas da noite. E tenho conteúdos aí, tenho séries aí para cristão, tem outras palavras que eu já preguei. Assista, compartilhe, não guarde a palavra só para você. E comece também a criar conteúdo, irmãos. Comece a pregar a palavra. Ai, mas meu vídeo flopou. Não liga para isso não, irmãos. Que negócio de flopar, a gente não tá aqui pra ficar famoso, não foi pra isso, foi pra gente pregar o evangelho. Pregue nas ruas, pregue nas cadeias, pregue nos hospitais e pregue aqui também. Use essa ferramenta, a gente vê gente postando bobeira o dia todo, é bobeira o dia todo, é dancinha, é arma, é não sei o que, não sei mais o que, e a gente não usa essa ferramenta para evangelizar. Então pregue a palavra, irmãos, vão se levantar contra você, com certeza, é assim mesmo, né? Com certeza, mas isso é sinal de que Deus está sendo com você, que Deus, né, a Bíblia vai dizer, bendito, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos caluniarem, não gostarem de vocês, porque vocês pregam a minha mensagem. Grande é o seu galardão no céu, então eu quero receber meu galardão no céu. Se Deus fizer alguma coisa aqui na minha vida, amém. Mas se ele não fizer, ele já fez, né? Ele me deu o direito de vida eterna, o direito de escolha. E isso cabe a mim, perseverar, né? Todos nós devemos perseverar. Aquele que vai ser salvo não é o mais bonito, não é o que canta bem, não é o seu cargo eclesiástico, não é o seu dinheiro, não é sua conta bancária, não é sua faculdade. Não, irmãos, não é. O que vai te fazer ganhar a salvação é perseverar. Então não desista, mesmo que seja devagar, vai caminhando, reconhecendo seus pecados, como Isaías fez, pede Deus para te purificar todos os dias e o Senhor ele vai te purificar. Vou apresentar aqui em oração os pedidos que me fizeram e em nome de Jesus que Deus abençoe a todos. Vou orar agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento quero apresentar a vida de cada um que está aqui nessa live, Senhor, aqueles que passaram também por aqui, Senhor, aqueles que estão desde o começo, Pai, mesmo não concordando com a mensagem, que através dessa oração, Pai, como eu disse, eu não tenho poder, mas que o Senhor venha visitar o coração dessas pessoas. Eu me coloco agora na brecha, Senhor, como Moisés, me coloco na brecha ali como Abraão pelo povo de Sodoma. Visita, Senhor, esses corações. Pai, não desista, Senhor, dessas almas, Senhor, que nós que estamos aqui, Senhor, oremos também por essas vidas. Senhor, tem muitas pessoas dentro de sua casa, por trás, Senhor, dessa tela de celular, com depressão, com espírito de morte, querendo desistir, Senhor, querendo paralisar aquilo que o Senhor já decretou, aonde o Senhor decretou vida. Tem pessoas querendo botar um ponto final, Senhor, na vida delas. Ah, Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está colocando as suas mãos, Pai, agora nesses corações. Tira o coração de pedra, Senhor, põe um de carne no lugar, Senhor. Dá, Senhor, entendimento, Espírito Santo de Deus, tu que és o Espírito da verdade, bom, consolador, fiel,
justo. Eu oro, Senhor, agora, porque somente o Senhor tem poder para convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo. Senhor, eu não tenho esse poder, mas eu te peço agora, Senhor, opera, Pai, nessas mentes. Assim como um dia o Senhor me alcançou, me fez sair do ateísmo para ser hoje uma cristã. Aquela que debochava, que jogava pedras, hoje prega a tua palavra, Senhor, e hoje também está tomando pedradas, mas por amor a ti, Senhor, por amor às almas. Senhor, alcança essas vidas, Pai. Não deixa, Senhor, elas se perderem, não deixa, Senhor, elas perecerem, não deixa, Senhor, elas morrerem, Pai, sem a salvação. Ah, Deus, eu também quero orar, Senhor, por aqueles que colocaram pedidos de oração aqui, né, por familiares, por causas de enfermidade. Senhor, visita, Senhor, a vida dos teus filhos, principalmente, Pai, a espiritual, a emocional. Porque se nós não estivermos, Senhor, com o nosso emocional bom, a gente não consegue fazer nada, Pai. Não adianta a gente ter coisas se a gente não estiver com a nossa mente no lugar. Então coloca, Senhor, tira toda crise de pensamento acelerado, toda ansiedade. Pai, agora eu dou uma ordem para que toda enfermidade, não com poder, Senhor, eu não tenho poder, mas o Senhor é o poder. Então, Senhor, que toda enfermidade, Pai, caia por terra agora no nome de Jesus. Espírito de doença, dores de cabeça, dores na lombar, Pai, dores de coluna, Senhor, todo travamento, Pai, na vida dessa pessoa, nos rins, Senhor, câncer, Senhor, eu repreendo agora, Pai, com autoridade no teu nome, Pai, que haja testemunho, Senhor, através dessa oração, Senhor. Eu apresento o nome de cada pessoa que está aqui nessa live, Senhor, que eu não consigo falar todas, mas o Senhor conhece elas, Pai, no oculto, no profundo, no escondido. Senhor, visita o celeiro delas também, Pai, visita o trabalho, visita, Senhor, as congregações onde elas congregam. Pai, se tem pessoas aqui que estão fracas, Senhor, levanta elas de novo, Deus. Eu sei que o Senhor tem poder para isso, Senhor. Levanta elas mais uma vez. Não deixa, Senhor, elas desistirem, porque vai valer uma eternidade de serviço, Senhor. E está perto. Eu creio nisso, Senhor. Levanta remanescente, Senhor. Me apresenta pessoas que também amam o Senhor tanto quanto eu amo, Senhor. Eu sei que eu não sou perfeita, né? Que o Senhor é aquele que aperfeiçoa a boa obra. Mas, Senhor, me apresenta, Senhor, pessoas para nós orarmos juntos, clamarmos juntos, buscarmos juntos por esse avivamento que virá sobre a nossa nação. Deus, faz um reboliço, Senhor, aonde agora tem mortos, Senhor. Tem pessoas que estão mortas espirituais, aonde há um vale de ossos sequíssimos. Deus, sopra o teu vento, Senhor, veemente e impetuoso do teu espírito e levanta eles como um exército poderoso, Pai, nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Agradeço cada um, Senhor, que ouviu essa palavra, porque a palavra não é minha, Senhor. Eu não tenho nada para oferecer para eles, mas a palavra é tua. Obrigado por falar comigo e por falar com cada um deles, Senhor. Que esse final de semana seja um final de semana abençoado e que nós possamos ter uma semana, Senhor, onde nós venhamos oferecer verdadeira adoração, onde venhamos nos arrepender, onde venhamos, Senhor, pregar o evangelho para as pessoas no nosso trabalho, que venhamos falar de Jesus para alguém, Senhor, que venhamos perder o medo, Senhor, de gravar conteúdo aqui na internet, para que nós venhamos usar essa ferramenta poderosa, Senhor, que é a internet. Visita, Senhor, a família de todos aqui que pediram oração. Deus, visita a casa deles, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. E se você crê nessa palavra, que você receba ela no teu coração. Depois vai ficar gravada aqui, quem não assistiu toda, assiste lá, tem outras palavras aqui, tem conteúdo. Em breve eu vou lançar uma nova série aí, tem uma aqui que eu já fiz, Cristão, pare de ser enganado. Então fique aí. E eu não posso terminar, né, essa palavra sem fazer um convite para você, né? Como eu disse, eu não tenho poder para convencer ninguém, mas eu creio que Deus, ele convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, né? Se você não crê em nada e tal, se você ouviu essa palavra e você sentiu a presença de Deus, você ouviu Deus falando com você, ou não na palavra, mas através dessa oração, eu já quero dizer para você que não fui eu, como eu disse, eu não tenho nada para te oferecer, não tenho poder, mas é o próprio Deus falando com você, né, através da minha vida, que sou falha, fraca e pecadora, pela misericórdia dele. Então, se você nunca aceitou Jesus, nunca recebeu ele no seu coração, coloque a mão no seu coração e confesse o Senhor. Fala: Senhor Jesus, eu te recebo nessa noite. Deus, faz morada no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. E, por favor, me ajuda a prosseguir até o dia da sua vinda. Em nome de Jesus, amém. Eu creio que Deus, ele tem uma obra a fazer na sua vida. Não é papo de crente, é porque Deus, ele usa cada um de nós para alguma coisa, para a sua grande obra, né? O seu grande plano de salvação. E para você que está afastado, né, da presença do Senhor, talvez você não crê mais, talvez você se frustrou, talvez você não se magoou, né? Geralmente a gente olha para os homens e se magoa
a gente perde alguém, se magoa por luto, ou não aguenta o peso. Eu quero dizer para você, volte para o Senhor. Se você quer voltar para o Senhor, coloque a sua mão no seu coração e fala: Senhor, reescreve meu nome. Eu quero, Senhor, ser um mensageiro do teu evangelho. Eu quero ter essa vida eterna. Porque a única promessa de Deus, irmãos, para nós é a vida eterna. Irmão, pensa aí, a gente ressuscitar todo bonitão, irmão. Se a gente tem algum defeito aqui, a gente vai ficar lindão. A gente vai ter corpos glorificados. Cara, isso é uma promessa muito grande. Então, reescreve o nome dessas pessoas, Senhor, no livro da vida. Se você está afastado, volte para a casa do Pai. O Senhor, Ele tem saudade de você. Não desista, irmão. Ai, mas eu caí. Ai, mas eu adulterei. Ai, mas eu matei. Ai, mas eu cheirei. Mas eu... Irmão, Deus não está ligando para isso, não. Você falhou? Você reconheceu o seu pecado? Deus te purificou? Continua a sua caminhada. Não desista. Ai, eu não dei certo naquela igreja. Vai para outra, irmão. Mas não para. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. Irmão, se arrepende. Peça perdão para Deus, para quem você magoou, etc. E continue a sua jornada. Não desista, irmãos. Não desista por causa de ninguém. Não desista nem por causa de você mesmo. Como eu falei, se eu olhar para mim, eu já paro, que eu sou cheia de defeito. Então, não desista, tá bom? E para você que, assim como eu, está de pé,